Don Quixote do Flamingo. Seguinte, olha só. Eu tô sem braço. Ele pensando o seguinte, ó, tô sem um braço aqui, tava sem a mão esquerda. Pra poder lançar esse corte, eu precisaria dessa mão. Eu precisaria, né, tipo, fazer o símbolo aqui, né? Tô sem o braço. O jutsu. Não vai dar, preciso fazer o jutsu. Não consigo, não tenho tempo suficiente pra regenerar esse braço e eu preciso lançar esse corte, senão vou começar a morrer aqui de verdade. Então ele falou, beleza, eu vou fazer um pacto pra dessa vez eu não precisar fazer nenhum selo de mão e conseguir lançar esse corte o mais rápido possível. Uhum. Ele vai, lança o corte, acerta o Gojo, e todas as outras vezes que ele repetir esse corte, ele precisa fazer os selos de mão, com as duas mãos, né? Ele tem 4, mas tipo, tem que fazer com mãos opostas. Uhum. Faz o selo de mão, recita um encantamento verbal, isso era algo que ele já não precisava fazer, mas ele ainda acrescentou. Não, vou precisar fazer o selo de mão, porque daquela vez eu não precisei, vou ainda ter que recitar o encantamento verbal e direcionar com a mão pra onde o golpe vai ser lançado. Tanto que depois disso ele sempre fala, eu vou acertar ali. Ali. É, Que fica daí bem o previsível. pessoal consegue desviar. Fica mais Que fácil. ele Então, já- pra matar já o usa- Gojo, ele foi nerfado. Que ele já usa contra Tomou um o nerf. cara do raio lá. Uhum. Como que é o nome do cara Sim, do raio? Kashimo. O Kashimo. Hajime Kashimo. É, ele lança aí, quando ele lança, você fala, porra, era esse. Esse foi o corte que matou o Gojo, que bosta. Uhum. Sim, você fica subestimando. mesmo. Mas Pô, aí ficou bem explicado. Acho que ficou bem explicado. Legal, Eu legal. acho que foi, tipo... Eu acho que respondeu boa parte, assim. Se tivesse sido explicado logo no momento da morte, ia parecer mais convincente. Porque não ia parecer que o autor só tá explicando 6 meses depois porque ele Nem ele finalmente sabia. pensou numa resposta, né? Então ia parecer mais natural. Como não pareceu tão natural, a gente ainda pode questionar algumas coisas. Tipo, porra, mas cara, beleza. O Gojo, olha só, por que eu acho que a morte do Gojo ainda não faz todo sentido, assim? Talvez, assim, a gente realmente não vá ter uma resposta maior do que a gente já teve. O Gojo, ele é usuário dos 6 olhos. Então ele pode, cara, ler a energia amaldiçoada alheia a ponto dele conseguir entender técnicas sem nem a pessoa ter usado. Uhum. Ele já sabia, lembra no comecinho do flashback dele? Que ele tá lá enfrentando o cara com um saco de pão na cabeça. Aham. Mano, ele viu o cara, já sei como é que funciona. É uma compreensão a nível atômico. É um negócio super humano. Aí vai o Sukuna realizar pela primeira vez o corte dimensional que eu gosto de chamar, né? O corte que corta o mundo dele lá, contra o Gojo. Beleza, foi a primeira vez que ele executou aquele corte. Mas momentos antes, quem tinha executado um corte como aquele? Uma Horaga. Uma Horaga que o Sukuna tava usando, literalmente lançou aquele corte que fez o Gojo acabar perdendo o braço, né? E que o corte depois foi lançado, pegou no prédio e ele ficou sem o braço ali naquele momento. Ou seja... Tanto que o Sukuna, ele ficou tipo, então é assim que eu tenho que fazer. É, exatamente. Aquele Então é um corte... negócio que ele já tinha visto. Sim, aquele corte que uma Horaga executa, que corta o braço do Gojo, foi o corte que o Sukuna usou como um parâmetro pra conseguir copiar e fazer um parecido. Essa parte dele, só um parênteses aqui, essa parte dele conseguir copiar de forma tão simples e automática um corte como aquele, que corta, tipo, o espaço, já é questionável por si só, porque, porra, por que ele não pensou nisso desde então? Sabe? Porra, eu não posso cortar o infinito, então tá bom. Eu não posso passar o infinito, então por que eu não corto o espaço inteiro? Sabe? Por que ele não pensou nisso desde o começo? Você já questiona isso, sabe? Porra, se era tão fácil assim... Por que não fez antes? Por que não fez antes? Por que não pensou nisso antes? Sabe? Porra, fica meio estranho. Beleza, esse é o primeiro questionamento. Segundo, fucking Mahoraga já tinha executado aquele corte e depois o Sukuna executou um corte igual ou no mínimo extremamente parecido com aquele contra o Gojo. Então, por mais que o Sukuna não tenha sido a primeira vez que ele estava executando ele próprio aquele corte, O Gojo, o Gojo já tinha visto um corte que era literalmente idêntico àquele. E ele tem Então, os 6 obviamente, ele tinha condição de prever E que ler. aquele corte ia fazer aquilo. Sabe qual que é o problema? Ah, É que o Gojo não é um ninja. não é um ninja? Não. Se Mas- ele fosse um ninja, ele jamais cairia no mesmo golpe 2 vezes. Aí, ó, boa. Cara, é por isso que a morte do Gojo, pra mim, nunca vai fazer sentido. O cara era fucking usuário dos 6 olhos. O cara, até o próprio... Olha só que louco, tem esse outro detalhe que ainda complementa isso. Capítulos antes, o próprio Sukuna tinha dito
que qualquer feiticeiro, assim, muito habilidoso, naturalmente tem a Uhum. capacidade de ler o fluxo da energia amaldiçoada do oponente pra saber que tipo de técnica ele vai lançar. Sem nem precisar dos 6 olhos. Sem nem precisar Imagina dos 6 ele olhos. que tem. Imagina ele que Então o tem. Sukuna mesmo, ele, quando o Gojo ele foi lançar um vermelho ali no meio da batalha, ele viu, vai lançar o vermelho, já ficou meio atento. E o Gojo, além de ter essa capacidade natural, ainda tem os 6 olhos. Então é um negócio ainda mais absurdo, sabe? O Gojo, isso aí, ó, vamos lá, ainda tem mais coisa. O Gojo é usuário dos 6 olhos, o cara conseguia ler o fluxo da energia amaldiçoada, o cara tava em excelente condição física, sabe? Tipo, o cara tava lá se regenerando, tava em condição física favorável pra ele conseguir se desviar, por exemplo, do corte. E, em contrapartida, o Sukuna tava lá, na merda. Sem o braço, Sem o braço, sem tendo que se conseguir estar apoiar. regenerando o braço. sem conseguir se regenerar na merda, tendo que se Tanto que apoiar foi no um prédio. negócio quando o Gojo morreu, todo mundo ficou em choque, porque tava todo o capítulo Sim. em favor do Gojo, e no capítulo seguinte só apareceu o Gojo metadinha. Exato. Gojo Fica tipo, metadinha. gente, calma, eu perdi alguma página aqui nesse Sim. meio. Agora, 6 meses depois, explicou e ficou pai ainda. Aí, tipo, o autor, ele quis fazer esse contraste, sabe? Uhum. Tipo, não, vamos mostrar o Gojo aqui, né, aparentemente vencedor da batalha, Uhum. pra fazer o contraste dele no capítulo seguinte. Meu Deus, como é que ele morreu? Só que, porra, o como ele morreu, ainda assim, você fica com esses questionamentos. Beleza. O pacto que foi explicado depois Uhum. do Sukuna, porra, não ter precisado fazer selo de mão, porque ele não tava com uma das mãos, Uhum. né? Não precisar direcionar com o braço, não Uhum. precisar fazer um encantamento A verbal, menos facilita. que o Gojo, naquele momento, ele tinha feito um baita de um ataque também. Sim. Ele tivesse feito algum pacto de se tornar, sei lá, tangível, mas daí iria pro ralo esse corte que corta o mundo, mas de que prejudicou a reação dele, sabe? Sim. Então, mas nessa explicação não mostra que o Gojo, no momento, ele tava sentindo energia vindo de todas as direções? E ele não sabia de que lado o corte tava vindo? Não chegou a falar. Talvez nada por não específico, direcionar. Ah, é que isso aí é Eu coisa lembro que que você leu. Isso aí é coisa. Não, isso aí é coisa que eu vi na internet. Mas parece que eu vi um quadro do Gojo. Tipo um balão de fala falando, cara, energias vindo de todas as direções. Eu não sei. Esse eu De não que lembro, lado? não vou ter Será que por não conferir. direcionar criou essa sensação e talvez isso pode tenha ser. cortado? Se for, seria uma boa desculpa. É, tipo, o foda é... Como é também algo tinha- que corta o mundo, talvez possa vir de todos os lados. É, tipo, também tinha essa dúvida se o corte ele era lançado, né, em direcionado, Ou ou de se ele dentro pra invocava. fora. Tipo, Ah. invocava na pessoa e cortava tudo. Não, aí não tem como desviar. Aí não tem como, de Não tem fato. como. Seria uma explicação. Beleza? Interessante. Só que depois a gente vê que o corte é realmente lançado. É lançado. É direcionado. Aí meio que Tanto que a gente quebra isso, né? vê, tipo, o personagem abaixando, se desviando, sabe? Uhum. Tipo, não é nem só desviando, porque aí o corte pode aparecer em cima da pessoa, isso aconteceu com a Maki, né? A Maki ia levar o corte lá, ela já se abaixou. Só que você poderia pensar, não, tipo, beleza, abaixou, mas o corte apareceu em cima dela. Foi invocado já onde ela tava. Mas não, o corte aparece não em cima dela, mas lá atrás. Ou seja, ela se abaixou e o corte passou por ela. Uhum, Então, assim, ficou muito claro que o corte era lançado uhum. pro inimigo. Então, cara, nem isso ajuda. Você vê, nem o autor se ajudou nisso. Ele poderia ter feito, não, o corte é invocado dentro da pessoa ali Uhum. e já era, meu amigo. Mas corta tudo. Não, mas aí é foda, porque... Não, só naquele momento, né? Sim. Uhum. No momento contra o Gojo. Porque se ele tiver um corte Mas talvez ele desse não ter daí, direcionado acabou, velho. fez acontecer. Tô tentando dar uma moral pro autor aqui. Tentando ajudar. Não sei. Aí eu já não sei. Então, assim, resumindo. A explicação do pacto ajuda, porque facilita o Sukuna ter realizado o corte, Uhum. mas pra mim nunca vai justificar em 100% o Gojo ele ter levado aquele corte. O pessoal gosta de dizer, mas o Gojo subestimou. Porra, ele viu como era o corte, ele sabia, ele poderia ler o que tava pra chegar. Subestimou porra nenhuma, ele poderia... E cadê o teletransporte, entre aspas, dele? Ele não se teletransporta de forma literal, né? Mas ele usa o azul dele pra se puxar e... buf, Uhum. e se mandar pra longe, assim, cara, mano, buf, usa a velocidade do poder dele e sai da frente. Sabe? Ele tinha velocidade, tinha leitura, capacidade de leitura, horas, né? tinha os 6 olhos, estava em ótima condição física, Tinha o outro tudo. tava fudido, sabia o que ia acontecer, já tinha visto antes, não tinha por que subestimar, cara, nunca. A morte do Gojo nunca será explicada. E se for, vai ser mal explicado. Já foi mal Já explicada. foi Já mal foi, explicado. assim, É, já foi. foi. Foi parcialmente bem explicada, mas não foi o suficiente.